Nos anos 80 surgiu um boxeador brutal, com um cartel imaculado de 45 lutas, 43 vitórias e 33 nocautes. Ele trocou os ringues pelas ruas, a glória pela insanidade, os cinturões pelas armas de fogo, mas acabou no noticiário sequestrando sua própria família. Ele foi parar atrás das grades, uma queda brutal, uma história ignorada até agora. You like Riddick Bowe? I love Riddick Bowe. You're friends? Yeah. Did you grow up together? We went to school together. Treinado por Ed Foch, o mesmo arquiteto de Mike Tyson, Bowe era a arma secreta que prometia reescrever a história dos pesos pesados, e por um tempo ele realmente escreveu, com sangue, suor e nocautes brutais. O que parecia ser uma ascensão meteórica rapidamente se transformou em um mergulho sem paraquedas. Enquanto Tyson se transformava em uma lenda imortal, Bowe se tornava um nome constante nas manchetes por sequestros relâmpagos, ameaças com armas e até uma tentativa fracassada de se alistar nos fuzileiros navais, uma jornada que durou apenas 11 dias de treinamento depois de sua desistência humilhante. Hoje você vai conhecer a história do homem que atropelou Evander Holyfield em uma trilogia brutal. O cara tinha tudo para se tornar uma lenda, mas acabou seguindo um caminho obscuro dentro da sua própria mente. Você é muito bem-vindo a mais uma produção de Hunter Combat. Riddick Bowe nasceu dia 10 de agosto de 1967 em Brownsville, um dos bairros mais barra-pesadas do Brooklyn, lugar onde a vida era barata e as brigas não precisavam de motivo, ou você batia ou era apagado. Riddick era o 12º entre os 13 filhos de Dorothy Bowe, uma mulher que segurava o mundo nas costas com as próprias mãos. A tragédia fazia parte da mobília da casa. Seu irmão Henry foi vencido pela AIDS e sua irmã Brenda foi assassinada a facadas por um viciado durante um assalto. A infância de Bowe não teve contos de fadas, teve manchetes de sangue e sobrevivência diária. Foi nesse cenário entre a dor e concreto que o gigante começou a nascer. O chão de Brownsville era sujo de sangue, concreto e suor, um ringue sem juiz, ali não existia heróis, só sobreviventes, e o pequeno Riddick aprendeu tudo muito rápido. Já na década de 70, a guerra contra as drogas explodia, a polícia já não dava mais conta e a economia deixava todo mundo na lona. Muitos dessa época viraram criminosos, outros morreram tentando ser algo diferente, mas Bowe escolheu lutar. Riddick era grande demais para a escola, apesar de estar na mesma sala que Tyson. Ele era agressivo demais para ficar quieto, pobre demais para ter escolha, mas dentro de uma academia de boxe, ele era igual a todo mundo, pelo menos por enquanto. Foi ali na academia Bedford Stanford Boxing Team que o moleque virou um problema. Enquanto alguns treinavam para competir, Bowe treinava para sobreviver. Para ele, o ringue era o único lugar onde a raiva fazia sentido, mas Bowe não era o mais técnico da academia, ele era o mais bruto, um touro com luvas de boxe, andava para frente nos sparring o tempo todo, mesmo se estivesse apanhando ou batendo. Esse tipo de coisa não se treina, se nasce com isso. A molecada da academia começou a pegar respeito com ele e em 1984, aos 17 anos de idade, ele nocauteou James Smith em apenas 4 segundos. Riddick não escolheu a luta quem o escolheu. Ainda adolescente, entre os becos e funerais, Bowe começou a frequentar as academias locais. Ele era grande, pesado, mas surpreendentemente ágil, tinha fome no estômago e a raiva nos punhos, combinação que não se ensinava, só se sobrevive. I thought he had talent, but
His attitude wasn't right. Logo chamou atenção nos circuitos amadores e em pouco tempo Bowie se tornaria um dos boxeadores amadores mais temidos da década de 80. Seu maior momento veio em 1988, quando representou os Estados Unidos nas Olimpíadas de Seul, conquistando a medalha de prata numa final polêmica contra Lennox Lewis, que seria seu eterno rival. A medalha que ele queria não era de prata, o gosto metálico daquele segundo lugar queimava na garganta. Riddick sabia, o amadorismo era uma gaiola e ele um pitbull pronto para morder o mundo. When his opponent from Poland had suffered mouth injuries in his previous got the good fast hands, he's light on his feet. This has the makings to be the most interesting fight of the tournament or the bomb of the tournament. Em 1989, aos 21 anos, ele fez sua estreia no boxe profissional e não veio para brincadeira, nocauteando Lionel Battle logo no segundo round. O cara era rápido demais para os padrões dos grandões, forte demais para os técnicos e perigoso demais para ser ignorado por qualquer boxeador dessa época. Foi quando a mídia começou a perguntar: será que estamos vendo o próximo Ali ou sucessor de Mike Tyson? Mas Riddick não queria ser o próximo ninguém, ele queria ser o único Bowie e por um tempo ele até conseguiu. A cada luta, Bowie deixava claro, não era só mais um peso pesado, ele era um predador que sorria antes do abate. Entre 1989 e 1992, construiu um cartel praticamente intocável, nocaute atrás de nocaute, gigantes caindo, feitos sacos de carne. Took a left hand from Card. That's one reason he hasn't had a bigger target. Card is consciously crouching, and there he goes. They can stop this fight right now. You see the official for the commission up. Cooper make it to the end of round 2. Yeah, he's going to be. Cannot be saved on pitch out of there. Porém, foi em 13 de novembro de 1992, no Madison Square Garden, que o mundo entendeu de verdade quem era Riddick Bowe. Ele enfrentou Evander Holyfield, então o campeão mundial, e fez o impossível. Derrubou um dos maiores guerreiros da história numa guerra de 12 rounds que entrou pros livros como uma das maiores lutas de boxe de todos os tempos. By Holyfield. And another, and another, and another. Holyfield won. Keep that left hook out. Keep that left hook out of the business. They traded right hands there with Holyfield and back next fight. Really, I can't understand someone being so dirty. Well, you see Holyfield. Big Daddy A vitória foi unânime e aos 25 anos, Bowie se tornava o campeão mundial dos pesos pesados, o moleque das 13 crianças, o órfão de afeto, o lutador que enterrava irmãos e sonhos, agora reinava no topo do mundo. Com um cinturão no ombro e milhões no banco, ele parecia imparável, mas como todo guerreiro que voa alto demais, Bowie começou a brincar com as sombras, desistiu de enfrentar Lennox Lewis jogando o cinturão na lata de lixo, um ato que chocou o mundo do boxe. Alguns chamaram de ousadia, outros de covardia, mas a verdade é que isso era só o começo de sua queda. Por dentro dele, a guerra nunca acabou e todo homem que vence o mundo e um dia precisa encarar a luta contra si mesmo. Ser um campeão mundial não foi um final feliz, foi só o começo do fim. Bowie começou a se perder, não nos ringues, mas fora deles. Ele parou de treinar com a mesma fome, passou a trocar socos por jantares caros, festas intermináveis e decisões erradas que pareciam pequenas, mas a cada uma arrancava um pedaço da alma. Começou a entrar no ringue sem foco, mais pesado, mais lento e mais preguiçoso. Aquela fera que havia nocauteado Evander Holyfield começou a virar um homem comum, atolado em excessos, cercado por falsos amigos e um ego maior que o seu talento.
Em 1993, Holyfield o derrotou na revanche e em 1995 enfrentaram-se pela terceira vez. Bowie venceu, mas foi um sopro de glória num corpo já desgastado. Mas pouco tempo depois veio a surra de Golota, um cara que ninguém levava muito a sério, mas humilhou Bowie com golpes baixos, provocando pancadaria generalizada. A verdade de tudo isso é que Bowie já não estava mais inteiro, nem fisicamente, nem emocionalmente, o dinheiro todo escorria pelos dedos, os problemas familiares cresciam, a raiva que ele antes descontava no ringue passou a explodir no mundo real, e agora o campeão era um homem perdido, cercado por vozes que só queriam lucrar em cima dele, e sem ringue para lutar, ele começou a lutar contra o próprio destino. Em fevereiro de 1998, o mundo viu um dos capítulos mais surreais da história do boxe. Riddick Bowe foi preso após sequestrar sua ex-esposa e seus 5 filhos durante uma tentativa de reconciliação forçada. Ele dirigiu por horas com a família dentro do carro, ameaçando, chorando, implorando e perdendo a sanidade a cada quilômetro. Nesse acontecimento não houve feridos físicos, mas emocionalmente o estrago foi profundo, mas durante o julgamento os advogados tentaram alegar transtorno de estresse pós-traumático, danos cerebrais acumulados por anos de pancadas dentro do ringue e até traumas de infância não tratados. O juiz não engoliu isso e o sentenciou a 18 meses de prisão federal. O gigante que um dia teve o mundo aos seus pés, agora estava de macacão bege, cumprindo pena como qualquer outro criminoso, sem holofotes, sem aplausos e sem corner. O que ninguém sabia é se ele voltaria ou se aquele homem ainda existia dentro dele, mas então foi o fim de Rick Bowe? Quase, mas a vida ainda tinha um último round reservado para ele. Ele saiu da prisão sem brilho nos olhos, mas com a mesma estatura de campeão. Riddick Bowe estava solto, mas não estava livre. Em janeiro do ano 2000, após anunciar sua aposentadoria, Riddick Bowe se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele surpreendeu muita gente com essa decisão, parecia uma tentativa para buscar disciplina e redenção após anos de turbulência fora dos ringues, porém, sua passagem foi breve. Ele pediu dispensa apenas 11 dias depois, alegando não aguentar o vigor físico e emocional do treinamento. Em 2004, ele anunciou aquilo que poucos acreditavam. Aos 37 anos, acima do peso e desacreditado, ele calçou as luvas novamente, entrou no ringue como um veterano tentando lutar contra o tempo e contra seus próprios fantasmas, nocauteando Marcus Rode no segundo round. Riddick fez 3 lutas entre 2004 e 2008 e venceu todas elas. Porém, ninguém se importava mais com o ex-campeão, não havia mais glamour, não havia cinturões em jogo, era um som do vazio ecoando entre as cordas. Bowie queria provar que ainda era alguém, mas o boxe já havia seguido em frente. O nome dele já era lembrado mais pelas manchetes policiais do que pelas guerras contra Holyfield. O corpo dele já não respondia como antes, a mente castigada por golpes e traumas oscilava entre o passado e o presente. Em 2013, aos 45 anos, chegou o ponto mais bizarro da carreira de Riddick Bowe. Ele aceitou uma luta de Muay Thai na Tailândia. O ex-campeão mundial de boxe não conseguiu lidar com os chutes de um cara 20 anos mais jovem.
Hoje o nome de Riddick Bowe é uma lenda mal contada, um campeão apagado da história, um gladiador esquecido pela própria arena que o viu reinar, mas quem mergulha a fundo vê, o legado de Bowe é uma cicatriz aberta dentro do esporte, a trajetória de um gigante dos ringues que derrotou seus adversários, exceto seus próprios demônios. Seu nome seguirá gravado para sempre na memória daqueles que o admiraram e que o amaram. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.